Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Erivelto. Estou gravando esse vídeo para chamar a sua atenção sobre os acontecimentos que estão tendo aí, os planejamentos, massacres que estão sendo feitos em escolas, creches. Nós sabemos, já isso não é de hoje, que o alvo principal do inimigo nesses últimos dias são as nossas crianças, Eu quero chamar a sua atenção no mundo espiritual, porque que está acontecendo. O Espírito de Deus me deu uma revelação na palavra há mais de um ano atrás. Eu compartilhei essa revelação com a minha esposa. Inclusive, eu passei essa revelação na igreja, mas até então não tinha gravado nenhum vídeo falando sobre isso. Eu quero falar com você sobre isso. Então preste atenção. No tempo de Moisés, quando Deus está prestes a fazer acontecer ali o nascimento de um libertador para Israel, isso aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, a Bíblia diz que o faraó ordenou que matasse todas as crianças, os homens, todos os filhos homens. Inclusive ele chama as parteiras do povo hebreu, e se chamava Sifra e Puá, tá lá em Êxodo capítulo 1. A Bíblia diz que as parteiras, elas foram chamadas e dado uma ordem para que ela matasse. Ao ver o filho sendo homem, a ver o órgão genital e identificar como homem, que elas podiam matar ali mesmo na hora do parto, ou seja, fizesse um aborto, na hora do parto. As parteiras temeram ao Senhor e não fizeram isso. O faraó chama elas, chama a atenção delas e tal, e elas usam de desculpa e falam, não, é porque as hebreias não são como nós, é porque quando a gente chega lá, elas já tiveram os filhos e tal. Então o que acontece? Deus, vendo o lado bom das parteiras, vendo que as parteiras temeram a Deus, o que elas fazem? Elas são recompensadas por Deus. A Bíblia diz que Deus até estabeleceu casa para elas, prosperou na vida delas, por elas terem usado de benevolência com o povo de Deus. Passa 1500 anos, chega o tempo de Cristo. Quando Jesus está prestes a nascer, o libertador do povo de Deus está prestes a nascer. O mesmo espírito que tem Faraó, lá no tempo do nascimento de Moisés, é o mesmo espírito que está agora na vida de Herodes, o velho, o pai, o rei Herodes. E o que acontece? Herodes ordena que seja morto, todas as crianças ali em Belém, aonde o rei tinha que nascer, aonde Jesus tinha que nascer. A profecia dizia que Jesus nasceria em Belém, de Judá, e foi isso que ele fez. Ao saber, ele mandou que os soldados fossem lá e massacrassem, matassem todas as crianças, filhos homens, de 2 anos abaixo. Ele não sabia quem era o rei, então ele falou, mata todos, então, para ter certeza que esse morreu. Deus deu o livramento, visitou José, falou com José, olha, vai para o Egito, foge para lá, até o tempo determinado, até eu ordenar que você saia de lá. Então houve um grande choro, um grande pranto ali na terra de Belém, de Judá. Depois de Jesus passa 2000 anos e nós estamos prestes a receber o libertador novamente. Estamos prestes a receber a volta de Jesus. E o que acontece? Agora o mesmo espírito, o legião, o mesmo maligno, o mesmo sistema maligno está agindo, querendo destruir as nossas crianças. Então o que acontece, irmãos? Isso não é à toa. 1500 anos de Moisés até Jesus. De Jesus até nós, 2000 anos. E o mesmo sistema vem acontecendo. Então eu quero chamar a sua atenção para que você coloque os seus filhos no caminho do Senhor, porque o alvo principal é Ele. Para de deixar os seus filhos vestir a roupa que quiserem, ouvir o que quiserem, assistir o que quiserem, jogar o que quiserem jogar, porque o alvo principal são eles. Inclusive, muitos que estão sendo usados pelo diabo para fazer esse tipo de massacre, essas mortes, esses homicídios, são jovens de 13 anos, como foi divulgado no jornal. Então o que acontece, irmãos? Pare com isso, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. O alvo principal é ele. Existe um sistema espiritual todo agindo, existe uma guerra espiritual agindo nessa causa. O inimigo lutando contra as obras de Deus. Então você também tem que entrar nessa luta. Ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensinar o teu filho o que ele deve assistir, o que ele deve ver, o que ele deve jogar, o que não deve jogar. Quem manda no teu filho é você, quem paga as contas deles é você. Então se o seu filho se desvia também, grande parte da culpa pode vir de você.
Então tome cuidado, que nós venhamos vigiar. Nós vemos aí as crianças, irmão, com as danças imorais. Nós vemos crianças agindo, conversando, como se piores do que adultos. E muitas das vezes os próprios pais incentivam. É triste você ver na internet a mãe de um lado e a criança do outro requebrando até o chão e a mãe incentivando. Depois não reclama. Depois não reclama na final como que vai finalizar a vida dessa criança que está sendo ensinada o caminho da depravação, o caminho da prostituição. Amém? Quero deixar essa palavra de meditação e para encerrar, eu falar aquilo que Cristo falou. Deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E ele diz mais também, que aquele que fizer um desses pequeninos se desviar ou se escandalizar, é melhor amarrar uma pedra no pescoço, se lançar na profundeza do mar. Então que nós venhamos zelar pelas nossas crianças, repreender esse mal. Convido você a passar na frente de uma escola e orar por aquela escola. Repreender esse demônio, esse espírito maligno, que usam crianças para matar outras crianças, que usam jovens, adolescentes para matar outros, achando que isso traz alegria para eles. Isso é demônio, isso é diabo, irmão. Amém? Você que é cristão, você que é crente de verdade, se consagre, passe numa escola, estenda a mão e fala: Deus, que esse demônio seja repreendido dessa cidade, desse país, deste mundo. Que o Senhor levante homens de Deus, crianças de Deus, professores de Deus, para se caso acontecer algo assim, esse mal caia por terra trancado em o nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.